Sejam muito bem-vindos ao programa Olhares Conceito. Por aqui, vocês estarão conectados com o que há de mais exclusivo e sofisticado no universo das festas, estilo de vida, moda, viagem, beleza e tudo o que acontece na nossa cena social. Hoje, como primeiro programa, eu tenho o privilégio de apresentar na clínica da doutora Vivian Vilela, que é uma renomada dermatologista de Araçatuba, que traz pra gente o que está rolando de tendência no mercado da beleza e quais são as últimas novidades que tem por aí. Confiram! Eu estou aqui com a doutora Vivian Vilela, que eu tenho a honra de trazer como minha primeira entrevistada no programa Olhares. E ela vai contar pra gente um pouco da experiência dela aqui no interior. Ela é paulistana e trouxe toda a expertise dela, que ela é formada e tem todo um trabalho feito em São Paulo que trouxe para o interior. Doutora Vivian, como foi para você trazer toda essa expertise de São Paulo, onde as tendências dermatológicas elas mudam rapidamente? Como foi para você esse projeto de trazer isso para Araçatuba? Primeiramente, eu quero agradecer, né? Estou muito honrada em estar participando desse seu início de carreira agora. Obrigada. No SBT, como jornalista. Estou adorando essa história. Na verdade, assim, eu me formei em São Paulo e eu vim para Araçatuba com o propósito de trazer tudo o que eu aprendi lá e de proporcionar para os pacientes do interior o que tinha em São Paulo, porque eu sabia, minha sogra é do interior, eu sou de São Paulo, mas a minha sogra é do interior, então eu via que ela ia se tratar em São Paulo. Falei, mas por que nós não podemos levar tudo que tem aqui em São Paulo para nosso interior? Porque as pessoas têm os profissionais excelentes, nós precisamos só, na verdade, montar toda uma estrutura. Então, primeiramente, eu trabalhei na clínica dela. Depois, eu e o André, que meu marido também é cirurgião vascular, então nós construímos uma clínica e eu comecei a trazer eu queria proporcionar para os pacientes daqui de Araçatuba o que eu conhecia em São Paulo. Então, eu já comecei trazendo um laser de cada vez, até que depois, na pandemia, eu acabei construindo uma clínica que era mais ou menos o que eu gostaria de trazer logo de início, mas tem toda uma trajetória que a gente tem que passar, né, por um processo de trabalho. E aí eu consegui trazer esse conceito de clínica boutique, que eu podia oferecer para todos os meus pacientes o que tinha de melhor e o que tinha de mais atual na dermatologia aqui em Araçatuba, do Brasil para Araçatuba, né? Isso que é uma coisa que eu sinto muito orgulho. Parabéns, que legal. E a gente é muito privilegiado por poder ter isso aqui. Mas conta pra gente essa história de clínica boutique. Como que funciona uma clínica boutique? O que é uma clínica boutique? A clínica boutique, eu me inspirei em algumas clínicas que eu conheci fora do país e também com as tecnologias mais inovadoras. Na verdade, quando eu idealizei essa clínica, eu gostaria que ela fosse um ambiente que a pessoa se sentisse em casa, que ela não tivesse a sensação de que ela estaria dentro de uma clínica médica, mas que ela estivesse na sala da casa dela. Então, eu me inspirei mais ou menos nisso para que as pessoas entrassem na clínica e ela sentisse um ambiente confortável. Ela fosse recepcionada, né, como uma experiência, uma jornada do cliente mais agradável, uma forma mais acolhedora. E essa experiência, ela se transportasse para a parte da dermatologia também. Então, eu acabei construindo uma clínica que tivesse várias salas, cada sala que tivesse um aparelho, um setor que pudesse tratar a dermatologia. Então, ela pudesse chegar na clínica e ela ser totalmente tratada na parte, no âmbito tanto da dermatologia clínica, com a dermatologia estética e a dermatologia cirúrgica. Então, eu queria abranger toda esse rol que a dermatologia oferece para os pacientes. Legal. E você é altamente envolvida nesse mercado tecnológico das tecnologias de ponta aí que estão despontando no mercado. Hoje nós temos tecnologias coreanas, americanas, europeias, e você está sempre ali de olho no que está acontecendo. E trouxe para Araçatuba essa possibilidade, como você mesma disse, das pessoas não terem que ir até a capital para poder fazer grandes tratamentos. O que você tem de diferencial na clínica hoje? É até difícil falar, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela naturalidade, né, nos meus tratamentos, então eu gosto disso. Então, eu acabei me especializando muito em laser. Eu gosto muito de tecnologia, gosto dessa associação de tecnologias, então eu fui trazendo os aparelhos que eu gostava e que eu achava que tinha mais resultados. Então, um dos meus primeiros aparelhos foi um laser fotona, que eu sou uma apaixonada pelos resultados e acabei comprando outro fotona também.
Então eu tenho as duas tecnologias aqui na clínica e agora tenho um dos queridinhos que é nosso laser coreano, né? Que vocês já podem suspeitar qual é, né? Esse laser é o famoso Cool Face. É. É um laser que está aí com uma vedete do mercado e está todo mundo gostando, querendo fazer, que ele traz esse aspecto natural da pele, traz uma firmeza. Eu mesma já fiz o Cool Face. Tá linda, adorei. né? Tá linda. Minha pele ficou com uma densidade melhor, assim, eu achei que o olhar abriu, enfim. E aí, como que foi isso? Você foi no Congresso de Dermatologia em Paris e lá que você conheceu essa tecnologia, como que foi isso? Primeiro, essa tecnologia já estava no Brasil, já existiam algumas clínicas que já possuíam essa tecnologia. É uma tecnologia de uma radiofrequência monopolar e lá em Paris eu tive o contato com as outras tecnologias. Então, para definir qual seria a marca que eu compraria dessa tecnologia. Então, eu preferi o Cool Face. Eu acho que ele tem alguns diferenciais. Então, foi a minha escolhida para ser a minha queridinha aqui do consultório. Eu sempre fui a Fotona Lovers. Assim, eu tenho as duas máquinas do Fotona. Isso é uma coisa que isso acaba diferenciando um pouco a clínica, porque é um equipamento super conceituado no âmbito da dermatologia. E aí eu também queria trazer para cá, para ser a inovação, ser uma das clínicas que tivessem essa tecnologia, porque essa vai ser a tecnologia do momento agora de 2025. E o que o Cool Face faz de diferente dos outros lasers? Por que ele está sendo tão procurado e tão desejado pelas mulheres? Essa tecnologia, ele vai promover colágeno, vai promover uma pele mais tonificada, uma pele mais firme. Então, ele vai fazer mais ou menos um lift facial sem corte. Então, isso é uma promoção de colágeno. Então, você vai se sentir mais jovem, a pele vai... Como ele trabalha todos os ligamentos da face, retentores da face, então ele vai fazer mesmo um lift facial. Ele vai ter uma abertura de olhar, vai melhorar rugas finas. Ele, assim, a pele fica maravilhosa. E eu faço um protocolo que nós associamos também, porque eu estou sempre com Fotona, né? Então, esse protocolo nós associamos o Fotona e você acaba tendo uma melhora da qualidade de pele junto com o próprio Cool Face. Então, ele é nosso... Agora, ele está no hall dos nossos queridinhos aqui da clínica. Então, ele entrou junto com o Fotona aí nos top 3 da clínica. Que ótimo. E como você acha que isso impacta na vida das pessoas? Por exemplo, você é uma médica conhecida por esse perfil natural da pele. Suas pacientes, elas conservam uma naturalidade. Isso mexe com a autoestima da pessoa. Eu acho que hoje o mercado de beleza, além da necessidade assim, de algumas coisas, as pessoas procuram pelo rejuvenescimento, por poder estar sempre bonita, com a pele saudável. O que você acha que impacta com o seu trabalho a vida social das pessoas? Isso é uma coisa que eu sempre penso, né? Então, manter a naturalidade, porque todo mundo quer se sentir mais bonita. Hoje em dia, com esse apelo da mídia social, né? Hoje é Instagram, toda essa parte de TikTok, todo mundo tá ali na tela, um olhando o outro o tempo inteiro. E tanto que essa era dos filtros está acabando, porque as pessoas vão acabar tendo que ser elas mesmas, né? Então, essa é uma tendência natural que as pessoas têm de, na verdade, se manter bonitas. Eu acho que o envelhecimento, ele é progressivo, ele existe, todo mundo está aí para... Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso, mas eu falo para as minhas pacientes, a gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer natural, sem aqueles grandes exageros, sem ficar caricata. Então, esse é um trabalho de promoção de colágeno, é um trabalho que você vai fazer a partir dos seus 30 anos e vai fazendo com os 40, depois aumenta mais, depois com os seus 50 anos, até chegar num ponto que você, na verdade, está bonita. Você envelheceu, com certeza, mas você envelheceu bem e de uma forma natural. Isso é a promoção do colágeno que você consegue fazer. Eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida muito saudável, mas com isso eu pratico muita atividade física. E por isso, conversando com a doutora Vivian, eu expliquei minha queixa do olhar mais cansado, da perda de gordura facial, e ela me indicou o Cool Face, que além de dar aquele up, abrir o olhar ali momentâneo, ele também continua produzindo colágeno ao longo do tempo. E isso é bom, porque depois dos 30, a gente vai perdendo um pouquinho do colágeno, e como eu faço muita atividade física, ajuda bastante. Além do mais, a minha linha de cuidados dermatológicos é sempre para naturalidade. Eu sempre quero ficar natural, sempre procuro as novidades com a doutora Vivian, que está em alta no momento. E ela sempre tem muito cuidado em cuidar de mim, mas sempre com muita naturalidade, dando aquele up, mas sem ficar exagerado. Eu senti que com o Cool Face, meu olhar já abriu,
já deu uma firmeza a mais na pele, isso assim, no pós-imediato, sem falar no que ainda tá por vir. Fiquei super feliz com a doutora Vivian trazendo essa novidade para Araçatuba. Confesso que também foi uma das primeiras que já ligou, olha, desesperada, quero marcar para fazer essa tecnologia nova, a qual eu já estava ouvindo falar super bem e realizei apenas uma sessão, senti uma super diferença. Onde que eu senti principalmente bigode chinês, essa região, eu sou uma mulher de 40 anos, e a gente começa a perceber, né, a pele, principalmente, gente, ó, quando a gente faz assim, eu fiz essa diferença até no antes e depois na hora, você vê que ela dá uma firmada, né, a pele começa a melhorar, principalmente também o olhar acaba levantando, eu estou apaixonada, indico de olhos fechados. A minha experiência com o Coolface foi há umas 3 semanas atrás. Eu já estava para fazer meu Botox. Eu fiz meu Botox, acho que já tem uns 6 meses. E aí a Vivian chegou com essa tecnologia coreana nova, falou para mim, seu rosto é um rosto indicado, ela tem os tratamentos todos inovadores aqui na clínica, e aí ela falou, vamos experimentar em você o Coolface. Eu falei, vamos. Acho que eu fui uma das primeiras a fazer. E aí meu rosto levantou, ficou uma pele jovem, e a textura da pele voltou, e aí a gente falou, não vamos fazer agora, vamos colocar mais pra frente o meu Botox, e aí a gente passou para mais pra frente, nós vamos esperar mais um pouco, e eu achei super diferente, porque ficou novo, levantou, o olhar abriu, e a pele ela voltou com uma textura de alguns anos, né, de uns aninhos antes. E essa questão do colágeno, ela vai além, porque além dele deixar uma pele mais saudável, ele evita grandes procedimentos, assim, com grandes intervenções. Sim, eu acredito que tem um ponto, claro que a dermatologia ela chega até um ponto, né? Depois acaba tendo que ser realizado alguns procedimentos mais invasivos, como cirurgia plástica, tudo. Mas mesmo você tratando, se você está prevendo uma cirurgia plástica, quando você trata a pele, sua cirurgia vai ficar mais bonita, sua cirurgia vai ficar mais natural. Isso é uma tendência muito, porque nós trabalhamos, assim, a área da dermatologia trabalha junto com a área um pouco mais invasiva, que é a cirurgia plástica. Elas andam juntas. Andam juntas, tanto que quando você faz uma cirurgia, os próprios cirurgiões falam, olha, agora você tem que continuar tratando a sua pele, porque para a sua cirurgia durar mais. Isso é uma fala constante entre as duas especialidades, né? Então, eu acho que hoje eu percebo que as pessoas vêm ao dermatologista mais novas. Então, isso eu acho que é uma postura do dermatologista também passar isso para os pacientes, dessa naturalidade de você promover colágeno sem grandes exageros, porque eu até falo para nós vamos ficar velhas, a gente ainda não está velha, eu ainda não estou, gente. Mas ninguém quer ficar velha, ninguém quer ficar velha. É difícil envelhecer, é bem passar difícil por esse processo. E é uma forma, né, da gente ter essa educação também continuada dos pacientes, porque eles vão vendo todo esse mercado ir mudando, esse mercado ir trazendo mais tecnologias para colágeno do que muitos preenchimentos, grandes exageros, né? Então, essa é uma tendência do mercado atual, né? Já teve aquele mercado que todo mundo tinha o rosto inflado e agora está tendo um mercado que as pessoas estão mais naturais, né? Isso é uma tendência da dermatologia, graças a Deus. Conta pra gente uma curiosidade. Quando tem alguma festa grande na cidade, quando vai ter algum evento, sua clínica você acha que enche mais? Você tem mais procura por procedimentos e afins? Essa é uma época que eu trabalho bastante. E no verão também, né? No verão tem sempre as campanhas, né? As pessoas querem estar mais bonitas. O duro é que elas querem estar mais bonitas pro dia seguinte, né? Essa que é o nosso grande problema. Mas eu percebo que quando realmente tem alguma festa, que aqui na cidade, né, de Araçatuba é uma cidade festeira, viu, gente? Então, aqui tem sempre grandes festas, né? E as pessoas acabam se arrumando mais, sim. Todo mundo quer estar bonita, né? Não tem jeito. E a mulher araçatubense, ela se cuida bastante. Sim. Eu tive uma experiência que eu até conto que eu, na verdade, namorava o André, né, que é de Araçatuba, e eu fui a um casamento em São Paulo.
E eu achei que Araçatuba era interior, né? A hora que eu cheguei lá, gente do céu, as mulheres mais bonitas eram araçatubenses, as mulheres mais bem vestidas eram araçatubenses e eu tava ali. Falei, mas onde que é esse lugar, né, gente? Que eu achei que aqui era o interior. Não, aqui as mulheres, olha, elas se cuidam muito, é uma coisa impressionante. É fora da curva. Então, você ter trazido essa clínica para cá foi um sucesso, porque casou esse perfil da mulher araçatubense com toda essa tecnologia e sua expertise e conseguiu resultados que eu vejo suas pacientes. Vocês podem conferir que as pacientes da doutora Vivian, elas têm esse perfil de naturalidade, que é uma coisa que chama atenção. Às vezes a gente vê jovens senhoras aí, mas que você fala, poxa vida, que pele, que qualidade de pele. E isso é muito bacana. Eu tenho esse perfil mesmo e eu quero manter, né? Essa é a minha ideia de... Eu vou envelhecendo junto com as minhas pacientes e eu vou trazendo cada coisa mais, assim, a naturalidade e sempre nesse perfil, né? Bonita, mas natural, gente. Olha. Uma ruguinha ali a gente vai ter. Doutora Vivian, com a velocidade das inovações, com a velocidade que essas inovações chegam ao mercado, como esse laser coreano que a gente acabou de falar, que é o Coolface, quais são as previsões futuras? O que você espera? O que você pensa que pode acontecer nesse mercado dermatológico? Hoje nós falamos muito sobre medicina regenerativa. Isso é uma tendência super forte no âmbito da dermatologia, que nós associamos a medicações que são à base de células troncos, que elas vão regenerar a pele e isso vai trazer um rejuvenescimento e uma naturalidade maior aos procedimentos, né? Então hoje nós já dispomos das tecnologias que são os produtos que já são botânicos e agora está entrando no mercado uma novidade, que é o exossomos autólogo, né? Que é o exossomos derivado já da nossa própria gordura. Isso vai ser usado tanto na parte de rejuvenescimento, quanto na parte também no âmbito capilar. Isso já é uma tendência, porque a gente usa a nossa própria célula-tronco, né? Então, toda essa parte de medicina regenerativa vai ser muito forte, cada vez mais estudada, e isso vai ter um impacto muito grande na dermatologia, eu acredito. Isso é bem interessante. Muito se fala hoje nos exossomos. Sim. O que são esses exossomos? Como eles funcionam? Você trabalha com eles aqui na clínica? Sim, desde quando eles chegaram no Brasil, eu já disponho dessa substância e eu associo muito eles a laser. Então você tem uma potencialização dos resultados que nós já tínhamos, né? Então assim, a pele vai ficar mais bonita, a pele vai ficar mais rejuvenescida e ele é uma vesícula que ele vai levar uma informação para aquela pele, para aquela parte do que ela precisa. É mais ou menos isso, né? Então ela vai melhorar o seu colágeno, ela vai melhorar rugas finas, ela tem uma proposta de capilar muito legal, porque você vai, como se tivesse crescimento de novos fios do cabelo, e tem até uns estudos que falam sobre coloração capilar, né? Então que os fios voltam com o cabelo escuro em vez de ser o cabelo branco. Essa ainda está em estudo, né? Ainda está em estudo, foi uma amostra que foi observada num desses estudos controlados, mas é uma coisa que já tem muita gente falando sobre isso, né? Então, eu acho que a medicina regenerativa é um dos grandes nomes da dermatologia agora para os 3 anos aí. Olha só, e você tocou num ponto que é muito forte hoje em dia, que é a queda capilar. O que as mulheres estão sofrendo hoje com essa queda, que eu vejo, eu mesma já passei por isso, você sabe, e eu vejo que é um problema que tem afetado muito as mulheres, coisa que não se via antigamente. Então hoje vem uma forte tendência das mulheres com problema de queda de cabelo, pós-Covid foi muito complicado em relação a isso. O eflúvio, né? O eflúvio telógeno, que a gente sempre falava também. E quais são os tratamentos que as pessoas têm hoje de opção, né, nesse sentido? É muito interessante que queda capilar não é uma coisa tão ampla, né? Assim, todo mundo tem queda, mas assim, qual é a sua queda, né? Qual é a patologia que dá a queda capilar? Então, eu acho que é muito importante, primeiramente, você procurar um médico dermatologista para saber qual é o tipo de queda capilar que você tem, porque aí você vai conseguir definir qual é o tratamento que você precisa. Se você tem uma calvície genética, uma alopecia androgenética, se você tem um eflúvio telógeno por falta de deficiência de ferro, ou se você tem uma queda por um corte químico de cabelo Então, assim, é muito importante que você faça uma consulta médica para você definir qual é o seu problema e a partir daí ser traçado um tratamento mesmo.
Porque além de você ter todo o tratamento via oral, você pode ter tratamento tópico, pode usar também medicações injetáveis no couro cabeludo, pode utilizar lasers no couro cabeludo. Então, hoje em dia tem uma gama, existe só congresso só de cabelo. Você vê como tem uma gama de tratamentos e de possibilidades de melhora só para o cabelo. Antigamente não. Antigamente era simplesmente 2 ou 3 coisas que você fazia para cabelo e era muito subdiagnosticado. Hoje já existe até uma pós-graduação que é a tricologia, que você só estuda cabelo. Entendeu? Então, assim, cada vez mais, eu acho que a dermatologia vai avançando e ela vai evoluindo, né? Então, por isso que hoje em dia a gente acaba tratando mais cabelo, porque a mulher reclama mais, o médico sabe tratar melhor, entendeu? Então, eu acho que ela evoluiu demais na área do cabelo. E agora vem novidade aí também, com essa medicina regenerativa. É mesmo? Tô doida pra saber. O universo feminino, ele é cheio de vírgulas e parênteses, né? A gente tem aí uma gama de coisas que acontecem. E você vê isso como, assim, na maneira de lidar com essa situação? As pessoas chegam aqui, às vezes, com essa... Isso mexe diretamente com a autoestima, queda capilar. E quais são os primeiros procedimentos que você indica para esse tipo de problema? Primeiro eu faço toda uma consulta, faço uma tricoscopia, que é um exame que você vai fazer a contagem mais ou menos dos fios, vamos ver qual que é a patologia que você tem nos fios e no couro cabeludo, se você tem rarefação capilar, isso a gente consegue com a tricoscopia. Depois, dependendo do qual é a patologia, pode ser realizada uma biópsia de couro cabeludo e alguns exames complementares como exames laboratoriais, porque nós precisamos ver também se tem alguma coisa, se tem anemia, se tem alteração da tireoide, se você tem deficiência de zinco. Então existe toda uma gama de exames que nós precisamos pedir também junto com essa queda capilar. A partir daí, nós vamos definir qual é o seu problema. Depois disso, vai ser todo traçado um plano de tratamento. Mas a maioria das vezes, né, nós podemos utilizar os lasers, né, o nosso querido fotônico, para melhorar toda a parte do couro cabeludo, e ele, como ele faz microfurinhos no couro cabeludo, ele vai ajudar a permear as substâncias que nós queremos colocar, como os exossomos. Então, essa foi uma grande jogada que a medicina regenerativa entra nisso também. Além disso, né, como uma coisa complementar, a parte da medicação via oral é muito importante. Então tem que ser visto todo se a pessoa pode tomar a medicação, se ela tem indicação, porque todos têm efeito colateral. Os homens, principalmente, né, não gostam de tomar a tal temida finasterida. Então isso toda é uma abrangência dermatológica, né, uma expertise do médico para poder definir e conseguir fazer o melhor tratamento para o paciente, né? Aí até chegar ao ponto que você precisa fazer o implante capilar. Então, assim, é um universo grande demais o estudo de cabelo. Isso é cada vez mais. Isso eu fico feliz, porque eu sou uma pessoa que tem alopecia androgenética, gente, olha, tem bastante cabelo. Tem mesmo. Mas eu sou uma pessoa que tem alopecia androgenética e cuido. Então eu estudo bastante porque eu também quero resultados, né? Sim, também. Seu cabelo é lindo. Quando a gente quer uma coisa pra gente vai atrás, né? É mais ou menos isso. Mas eu já passei também por esse processo, eu sei aí dos entraves, sofri um pouquinho com a queda e eu sei o quão difícil é pra gente lidar com essa situação. Sim, ainda mais eu recebo muitos pacientes aqui na clínica que acabam fazendo tratamentos errôneos, né, com os profissionais não médicos, e acaba tendo um impacto grande. Então a pessoa já chega com um quadro de uma rarefação capilar muito grande, uma autoestima baixa, vem com mãe chorando. Então, assim, isso é muito complicado. O cabelo realmente mexe muito com a autoestima da mulher. Muito, muito, principalmente, né? Os homens ficam medo de ficar careca, mas o homem careca, gente... É uma coisa mais comum. A gente ainda tolera. Agora, a mulher careca não dá. Saindo um pouco do âmbito da medicina, você é uma médica que faz umas ações sociais grandes aqui na cidade. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da ação Seja Papai Noel de uma Criança. Ah, nossa, já tá sabendo. A doutora Vivian faz essa ação já há alguns anos e é uma ação muito bacana, e eu queria que você contasse para as pessoas como funciona, como foi e como vai ser esse ano. Nossa, gente, eu sempre participo de várias coisas sociais, as pessoas me procuram. Então, quando tem alguma coisa na cidade, as pessoas já vêm aqui, Vivian, você pode ajudar? Vivian, você pode ajudar? E eu sempre quis isso, porque eu acho que eu sou muito grata de tudo que eu recebo e de tudo
que eu construí. Então eu sou grata e eu acho que eu preciso ajudar o próximo também. E eu queria fazer uma campanha, eu queria estar presente e fazer os meus filhos participarem. Esse foi o meu principal estímulo para criar essa campanha Seja Papai Noel de uma Criança. E eu acho que as crianças, elas sempre têm um brilho no olhar. Então, desde a minha primeira clínica, eu pedia brinquedos novos e usados para levar até a Santa Casa aqui da cidade para as crianças as crianças da oncologia, as crianças que estavam internadas. E eu comecei pequenininha. Assim, eu lembro que eu tinha algumas bonequinhas e eu comecei pequenininha. E aí eu falei, não, mas eu quero agora... E eu pedia para algumas pacientes minhas que tinham esse contato com a Santa Casa levar os brinquedos. Eu falava, não, agora eu quero ir. Eu quero levar meus filhos nisso. E aí eu inventei essa campanha Seja Papai Noel de uma Criança. Então ela já é uma campanha que acho que já tem uns 4 anos, né? 5 anos, gente, desculpa. Ela tem 5 anos e ela foi uma campanha progressiva. Eu consegui várias doações no primeiro ano, eu consegui algumas pessoas para me ajudar e eu levei sempre essa campanha ter os meus filhos engajados nessa história. Então, subi em cima do caminhão. Subi em cima do caminhão e a gente ia passando pelos bairros da cidade, os bairros carentes, e entregando os presentes. Então, agora nós estamos indo fantasiados, então eu tenho várias pessoas que vão junto comigo. Eu adoro essa campanha, porque é isso. Porque aqui o consultório todo se movimenta com isso. Os pacientes trazem os brinquedos. Se os pacientes quiserem ir ajudar, tem muitos pacientes meus que vão ajudar, tem muitos pacientes meus que ficaram meus amigos com essa campanha. Então agora a gente já tem algumas pessoas chaves nessa campanha, que são o Capitão América, que ele é super conhecido na cidade. E ele faz várias campanhas, ele também está nessa campanha. Então, assim, é uma coisa que a gente está crescendo. Quantos brinquedos arrecadados ano passado? Mais de 5 mil. Olha só. Mais de 5 mil. E teve muita gente envolvida, muita gente. Eu tive o prazer de participar também com Esse ano nós vamos ter coisa nova. E tem novidade por aí. E uma outra iniciativa que a doutora Vivian tem aqui na cidade é que ela participa eu sou voluntária da campanha de combate ao câncer de Araçatuba, posso falar isso com propriedade. Ela participa desse evento com a gente. E foi uma das primeiras médicas a entrarem com a gente com tudo. É uma incentivadora de pessoas, ela ajuda a trazer patrocínios, enfim. Eu adoro essa campanha. Movimenta. É outra campanha que eu adoro. Eu sinto que eu não sou voluntária, mas assim, eu sinto que é uma campanha do meu coração, juro. Essa campanha é do meu coração. E desde que eu tô aqui nessa Tuba, eu participo dessa festa, sempre... Eu patrocino, eu participo e eu tô sempre lá. É uma data que, assim, eu nem marco viagem porque é uma data que eu adoro. Faz questão de estar aqui. É uma festa muito gostosa, né? É uma festa muito gostosa. E cada ano... Esse ano tem novidades para a festa e queria que vocês ficassem ligados que no próximo programa o assunto vai ser campanha de combate ao câncer de Araçatuba. Então hoje a gente encerra a primeira edição do programa Olhares. Foi um prazer conversar com a doutora Vivian. Prazer foi meu. Uma pessoa que investe aqui em Araçatuba, que tem um olhar diferenciado, apurado dessa cena da nossa cidade e traz sempre novidades pra gente. E eu queria agradecer, obrigada pela participação, pela recepção sempre incrível aqui na sua clínica. E eu quero te agradecer por estar aqui na minha clínica. Fiquei muito honrada de ser do seu primeiro programa e eu espero estar com você sempre, inclusive na minha clínica e também no seu programa Olhares, e que você tenha um sucesso enorme. Muito obrigada e foi um prazer. Obrigada e esperem mais novidades por aí.